um TP53 problemático. Então, a gente acaba tendo uma concomitância, muitas vezes, desse cenário e os pacientes evoluem mal. Somando tudo isso, né, e só para lembrar, aqui eu falei desses até agora, mas vários outros marcadores foram descritos na literatura, vários outros genes, principalmente agora na era da biologia molecular, do sequenciamento, de fazer exoma e tudo mais, vários genes foram descritos como tendo mau prognóstico. O problema desses novos genes é que, não é o problema, né, mas a questão em relação a esses novos genes como fator prognóstico é que muitas vezes, quando você coloca eles numa análise multivariada, você tem uma perda da importância isolada dele. Ou seja, por exemplo, o paciente tem NOT1, mas ele tem NOT1 e a maioria dos pacientes tem NOT1 tem mais alguma coisa. Essa outra alguma coisa é mais importante do que o NOT, por exemplo. Então, você acaba tendo que você dar uma importância específica para aquele marcador. Então, os grupos internacionais se reuniram e criaram um score de risco para LLC chamado IPI, então o Índice Internacional de Prognóstico em LLC, que considerou então 5 fatores e deu peso para cada um desses fatores. Então, TP53 mutado ou deletado é o fator prognóstico mais importante, com peso 4, IGHV não mutado tem peso 2, beta-2 microglobulina aumentada teve peso 2, BNB ou C, ou seja, estadiamento clínico avançado, peso 1, idade 65, peso 1. Aqui, 2 asteriscos, né? Beta-2 microglobulina é um negócio que não é muito badalado, né? A gente não fala muito dela, mas ela é uma proteína que está muito aumentada sempre quando o paciente tem carga tumoral alta, assim como é no mieloma. Então, ela estar aumentada mostra então que o paciente tem um burden de doença muito alto. E esse score, ele vai mostrar principalmente o tempo para o primeiro tratamento, mas também a sobrevida global. E, obviamente, a sobrevida global vai ser menor quanto mais idoso for o paciente. Então, a idade também entra aqui, apesar dela ter ganhar um pontinho só. E se a gente considerar, por exemplo, que esses scores internacionais, a mediana de idade nesses países é de 72 anos, mais que 65 são quase todos os pacientes. Então, a gente pode ver aqui pacientes que têm, então, a gente soma, então, esses valores, né, como os scores normalmente fazem. Se ele tem 0 a 1 ponto, ele é de baixo risco, 2 a 3 intermediário, 4 a 6 é alto e 7 a 10 é muito alto risco. E mostrando como é diferente, né? Se a gente olhar o tempo para o primeiro tratamento, pacientes que têm score muito alto, na prática eles são tratados ao diagnóstico, né? Se a gente olhar aqui, na prática é isso que acontece. E os outros pacientes rapidamente também serão tratados, exceto se ele for um estadiamento clínico muito baixo. E a sobrevida global também vai mostrando as suas diferenças, né, de acordo com o estadiamento. E aí, só para vocês, acho que mais para os residentes, né, a gente vê LLC como uma doença, a gente fala crônica, geralmente não tem, muitas vezes não tem necessidade de tratamento e tal, mas se a gente pega um paciente de alto risco, ó, olha a sobrevida global em 4 anos aqui, ó, é de 30%. Então, para esses grupos de pacientes, é uma doença muito agressiva e o paciente morre. Só que, apesar de ter todos esses fatores prognósticos, é importante saber que nenhum deles indica início de tratamento. Então, o paciente pode ter o pior risco que for. Só pelo risco em si, indica tratamento. O tratamento é uma decisão clínica. Então, o paciente precisa ser analisado clinicamente para ver se ele tem ou não indicação de tratamento. E o que é indicação de tratamento em LC? Basicamente, é a gente provar que essa doença é sintomática ou progressiva. Eu acho que na próxima aula a gente repete entre mais detalhe nessa parte de indicação de tratamento. Mas a gente não trata todo mundo porque a gente já sabe que tratar pacientes em estádio clínico inicial não traz nenhuma vantagem. Então, existem estudos desde as décadas ali de 70 que comparam pegar pacientes em estadio clínico inicial e fazer um tratamento imediato com atrasar ou postergar o tratamento. E o que a gente vê é que atrasar é melhor.
Porque quando a gente começa a tratar um paciente assintomático muito cedo, a gente acrescenta toxicidade, mas não melhora a sobrevida desse paciente. Né? A gente pode até falar assim, mas aqui a gente tinha só clorambucil, prednisona, CHOP para usar, né? Mas mesmo estudos mais recentes, então esse estudo saiu esse ano, onde se comparou pegar pacientes em estadio clínico inicial, tratar com FCR, né? Então, ou seja, pegou BNA e fez FCR. E comparou com watch and wait, né? Ou seja, com só esperar para ver o que ia acontecer com esses pacientes. E detalhe, eles pegaram o BNA de alto risco, ou seja, pacientes que tinham algum IgH mutado, fosse algum IPI que botassem eles no alto risco e já fizeram FCR para ver se eles iam melhorar. Então, o que acontece? Aqui a gente tem 3 curvas de sobrevida que é importante vocês entenderem. A primeira em verde aqui, tá, é a sobrevida livre de eventos de pacientes que tinham baixo risco e aí foram feitos o watch and wait. Quando o paciente tinha alto risco, ou seja, tinha IgH mutado ou TP53, eles então fizeram FCR. Então divide no grupo azul e no grupo roxo. Então, quando ele faz aqui o FCR e mede a sobrevida livre de evento, ou seja, o tempo que esse paciente vai ficar até receber um outro tratamento, a gente vê que demora mais para o paciente receber um segundo tratamento ou do que o paciente ficar em watch and wait. Ou seja, você pega o paciente BNA, alto risco, e já trata ele mesmo assintomático. Tratou, depois que você tratou, ele vai ficar um tempo sem precisar de fazer mais nada. Enquanto que aqueles pacientes de alto risco que você ficou no watch and wait, durante o período de observação, a maioria deles precisou de tratamento. Só que isso foi feito com esses pacientes tendo todos os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, nesse estudo aqui, cerca de 60% dos pacientes que receberam FCR tiveram algum grau de toxicidade hematológica, precisando prolongar, tomar granuloquine, reduzir dose em algum ciclo. E muitos deles, cerca de 40%, tiveram algum tipo de infecção por conta do tratamento. E o mais importante que isso é que a sobrevida global não mudou. Ou seja, quando eu peguei pacientes BNA, mesmo os de alto risco, tentei tratar precoce para já matar a doença no que eu podia, não teve diferença de sobrevida global em postergar o tratamento. Ou seja, o que eu fiz foi só antecipar para esse paciente as complicações que ele teria com toxicidade e infecção. Então, esse estudo mesmo, ele acaba concluindo que não vale a pena tratar o paciente, pelo menos com FCR, mesmo ele sendo de alto risco, não vale a pena tratar precocemente. Né? Então, isso aqui vai muito no que acho que o Celso fala bastante no ambulatório, que a gente pode, com muita tranquilidade, postergar o tratamento dos pacientes. Na verdade, a gente até fez um trabalho recente, acho que depois o Celso pode comentar mais, onde a gente compara postergar ainda mais do que é descrito na literatura o tratamento para alguns pacientes. Porque muitas vezes o paciente desenvolve plaquetopenia, por exemplo, menor que 100 mil, e isso já seria indicação pelo WCLL de tratamento, pelos grupos internacionais de tratar. Mas a gente vê que às vezes ele faz 80 mil e fica estável ainda 2, 3 anos. A gente pode segurar o paciente esses 2, 3 anos. Então, todos esses fatores prognósticos que eu falei podem ser de péssimo risco, o paciente evolui mal e tal, mas isso não indica início de tratamento. Um estudo muito interessante também que saiu esse ano foi um estudo que saiu na Blood, não sei se foi março ou maio, não me lembro agora, onde eles pegaram quase 5 mil pacientes BNA, e eles tinham as coortes muito bem feitas, com todos aqueles fatores de risco em todos os casos, né? E analisaram, então, e fizeram um score, então, de prognóstico de tratamento para pacientes que fossem BNA, né? De quantos deles iam necessitar de tratamento ou não. E dividiram em 3 grupos. Então, o paciente... E viram, então, que desses fatores todos, 3 eram os mais importantes
para predizer se um paciente BNA, aqui eu estou falando só de BNA, ia precisar de tratamento no futuro ou não. Ou seja, aquela velha pergunta, né? O paciente vira e fala assim, doutor, eu vou precisar tratar? Quanto tempo eu tenho livre de tratamento? Quanto tempo eu vou precisar tratar ou não? E aí, olha que interessante. Eles consideraram 3 fatores de risco. Se o paciente fosse de baixo risco, ó, a chance dele precisar tratar em 1 ano era de menos de 1%. E no alto risco, mesmo no alto risco, em 1 ano é 14%. Agora, em 5 anos, o risco dele tratar já é de 60%. E quais são esses 3 fatores de risco? Os 3 fatores de risco são IgHV mutado, linfócito acima de 15 mil ou linfonodo palpável. Vejam, inclusive, que o TP53, que é o fator de prognóstico mais importante para tratamento, não entra como fator de risco para evolução e necessidade de tratamento nesse score. Ele ficou abaixo desses 3 aqui. Então, tirando um exame laboratorial, que é o IgHV, linfócito maior que 15 mil e linfonodo palpável, depende só de exame clínico de hemograma, né? Então, mesmo que o paciente tenha... Onde eu quero chegar? Que mesmo o paciente com vários fatores de risco, pessoal, não quer dizer que ele vai necessariamente você começar um tratamento porque ele tem fator de risco, se ele é assintomático. Agora, esses fatores vão influenciar a decisão terapêutica, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, finalizando, existem vários fatores de risco para LLC. O diagnóstico é feito por citometria de fluxo de sangue periférico. Tá? O estadiamento clínico, obviamente, a gente sempre vai fazer quando tiver o diagnóstico, mas você não precisa, provavelmente, de mais nada. Talvez o IgHV, talvez. Mas isso aqui vai só determinar prognóstico. A gente sabe que os pacientes possuem uma evolução que muitas vezes pode ser prolongada e a gente não consegue prever. Agora, claro, você pegou um paciente que já tem IgHV mutado ao diagnóstico, tem linfocitose importante, tem gânglio palpável, provavelmente você vai precisar tratar ele daqui a algum tempo. Agora, quando a gente está pré-tratamento, aí muda de figura. A gente precisa sim avaliar esses fatores prognósticos, principalmente esses moleculares e histogenéticos, para ver qual vai ser a melhor terapia para esse paciente. Claro que isso é sempre baseado no conhecimento atual e com o advento de novas medicações que está acontecendo muito rápido em oncologia, em LLC, em todas as áreas, isso daqui pode mudar. Então, da mesma forma que a deleção do 11 era de mau prognóstico e depois do advento dos anti-CD20, ele deixou de ser tão importante assim, é possível que a gente tenha mudanças no futuro. Ok? E aí, só para deixar aqui de sugestão de bibliografia, 2 artigos. Então, teve um que foi publicado agora na nossa revista brasileira, tá? Pelo grupo lá da Ilana, da Beth Xisto, lá do DASA, que fala sobre estratificação de risco em LLC. Tá? As recomendações desse grupo aqui, principalmente focado nesse grupo aqui, que é o grupo europeu, tá? Chamado ERIC, nas recomendações do ERIC. E também tem uma revisão muito boa do Halleck, né? Que é um dos maiores nomes em LLC do mundo, que saiu no American Journal of Hematology, uma atualização diagnóstica, essa estratificação de risco e tratamento de LLC. Acho que vale a pena para os residentes darem uma olhada nesses 2 artigos, que já vai dar uma boa base aí para entender tanto essa aula que eu falei agora, quanto a próxima, que vai ser de tratamento. Bom, era isso, pessoal. Acho que acabamos no horário bom. Vamos abrir para pergunta, né? Se alguém tiver. Celso, você quer? Aí pro Matheus, fica à vontade aí. Muito Celso, você bom. quer comentar sobre aquele artigo que a gente fez agora, do tratamento, Sim. dos critérios de Na tratamento? verdade, eu queria falar disso e depois também só enfatizar alguma questão em relação ao que não fazer, principalmente, né? Acho que é até mais importante do que o que fazer em LLC, né? Como você mostrou. Do artigo, é só para todo mundo saber, né? A gente mandou 2 resumos para o ASH esse ano, ainda dos dados do registro. Um deles foi mostrando o que a gente já tinha observado aí na Escola Paulista. No passado a gente apresentou no IWCLL,
e que era, quando você é mais conservador na indicação do tratamento, você não tem nenhum impacto no prognóstico. Então, com os nossos dados iniciais eram 120 e poucos pacientes, agora juntando Escola Paulista, Santa Casa, ICESP, HC, e ainda o Sírio-Libanês e a Hemomed, que também é uma clínica grande de hemato privado, a gente chegou a quase 600 pacientes e observou exatamente a mesma coisa, um número bem grande de pacientes puderam não ser tratados e com um segmento aí já de 4 anos, numa mediana de 4 anos, né? Foi desde 2013 essa estratégia mais conservadora. Não tem nenhum impacto em sobrevida global e certamente tem um grande impacto econômico, né? De economia de recurso e também de economia de agente, porque você começa a tratar antes da hora, você também vai gastando aí as suas fichas, né? O que eu falo para os pacientes até, né? É muito mais demorado a consulta para você convencer um paciente a não tratar do que para você convencer um paciente a tratar e discutir tratamento, que acho que é o perigo aí da nossa especialidade. Às vezes a gente acaba tratando antes da hora, ou porque é mais fácil, ou porque tem uma série de estímulos aí. Uma coisa que me preocupou, por exemplo, que recentemente eu participei de um advisory board global aí da América Latina, e aí tinham 2 representantes de cada país da América Latina. O que me chamou muita atenção é que muitos colegas, por referência em LLC, contando que nos países deles, como tem os vouchers são distribuídos pelas indústrias farmacêuticas, né? Então, o que eles observam e que todo mundo tem observado é que pessoas tratam mais os pacientes por causa do voucher, né? Então, é uma confusão de conceitos. Você pega um TP53 mutado num paciente que tem 5.000 linfócitos e aí você vai e começa a tratar porque ele tem uma mutação, sendo que isso não é indicação de tratamento. A indicação de tratamento é o paciente ter sintomas e as indicações que a gente já conhece. A mesma coisa para o IgHV não mutado. Então, a frequência de tratamento aumentou muito desde que foi distribuído o voucher para IgHV não mutado, sendo que também é a mesma coisa. Se você descobrir que o paciente é não mutado, só significa que ele tem uma evolução pior em relação ao mutado, então que possivelmente ele vai precisar tratar. Na verdade, o mais importante é que se ele tratar, ele vai durar menos e mesmo assim, a gente que conhece LLC sabe, né? Quando você compara um mutado e não mutado, a gente está falando aí de 5 anos de sobrevida livre de progressão. No grupo de mau prognóstico é não mutado. Então é uma confusão bem grande de conceito aí. O paciente é não mutado, por isso vamos rapidamente começar a tomar remédios muito caros, inclusive, né? Que é o problema, né? Então, se você olhar no levantamento aí que o médico do Chile fez, chama Daniel Ernst, ele falou que primeiro chama atenção que no Chile, pelo voucher, 80% dos pacientes tiveram TP53 mutado. Então ele começou a se preocupar com a qualidade do laboratório que estava sendo usado para o teste, porque não faz sentido. 80% nem no contexto de recaída refratária era para ter, né? E quando você fala em termos de GHV não mutado, é o mesmo problema. Ele falou, o pessoal descobre um GHV não mutado e já começa a tratar. Então, naquela seu último fluxograma lá, acho que nesse sentido, até aprendendo com a prática, aí eu acho que não, é melhor não fazer GHV no diagnóstico. É melhor deixar para fazer quando você precisar de tratamento, até para o médico não ficar muito ansioso. E se você olhar o custo desses tratamentos, é absurdamente alto para a gente tratar antes da hora, né? Então, além dos efeitos colaterais, tem toda a questão do custo, né? Ô, Matheus, parabéns aí pela aula, excelente didática, muito bem colocado. E a Mioco entrou em funcionamento comigo, eu estava pensando nela, e vale a pena aqui, frente a todos, ressaltar o trabalho da Mioco nesse sentido, porque quando ela, com muito esforço, começou a ideia de fazer um grupo brasileiro, etc., ela teve muita resistência de várias pessoas, eu acompanhei todo esse processo, ela foi levando com muita elegância, e está aí o resultado, que trabalho em grupo dá resultado. Então, bem-vinda aí, parabéns. Mas eu queria aproveitar, depois, claro, você vai falar, ressaltar isso que o Celso colocou, né, Celso, em relação a adiar, vamos dizer, entre aspas, o tratamento nos casos que não precisam. E isso é realmente complicado. No SUS, evidentemente, é um pouco diferente, mas
Para a gente que recebe pacientes na área privada, com frequência indivíduos que sugerem tratamento e que o doente pede uma segunda opinião, e para você conseguir convencê-lo de que não é necessário, mas como eu tenho leucemia, assim por diante. Então, isto é evidente e, sem dúvida, tem aí uma força muito grande da indústria forçando isso no bom sentido, querendo fazer exames para os pacientes, mas que leva a conclusões erradas. Agora, voltando à sua apresentação, Matheus, eu queria fazer 2 comentários, né? O primeiro é em relação àquele que você colocou. Claro que você não mostrou todos os dados que vocês têm na mão no grupo brasileiro, mas em relação a que os homens, talvez, independente de uma ou outra coisa, eles caminham com um prognóstico um pouco pior do que as mulheres. Vocês chegaram a fazer alguma meta-análise para isso? Quer dizer, colocando tudo isso numa panela e tentando ver se realmente o sexo é uma... Agora não se fala mais em gênero, fala em sexo de novo. Se o sexo é um fator de prognóstico independente, ou se isso, claro, está confundido com outros fatores que os homens podem carregar de mau prognóstico. É a primeira pergunta. E eu queria saber para você outra pergunta. Nesse contexto, né, você colocou bem que os pacientes com LLC, vamos dizer, de 5, 10 até talvez 15, algumas séries, têm cumbis positivo. O cumbis positivo direto denota, eventualmente, uma disfunção de célula T, favorecendo aí clones que escapam e produzem autoanticorpo. Existe alguma análise também se o cumbis tem importância no prognóstico desses pacientes? Porque agora que não se usa mais fludaramina praticamente, a gente vê que o cumbis é realmente relacionado à própria doença. Se puder comentar isso, você ou Celso Mioco, novamente, obrigado. Bom, sobre a primeira pergunta, que é sobre a questão do ser masculino ou feminino, né? Isso é interessante, né? A gente, pelo menos nos dados do grupo, que eu me lembro, não sei se teve algum, se mudou alguma coisa, que a gente acrescentou muito, dobrou a base de dados, acho que nos últimos 18 meses, assim. Mas a gente não tinha achado até então nenhuma correlação específica com nenhum marcador específico de mau prognóstico, mas em geral, quando a gente faz análise multivariada, acaba o sexo saindo fora do modelo de multivariada. Os outros fatores acabam tendo maior a importância, né? Então, uma coisa que seria interessante é a gente verificar, a gente pode até fazer essa análise, eu não sei se de cabeça eu não me lembro, mas acho que a gente não viu nenhum subgrupo, por exemplo, homem tem mais GHV não mutado, ou homem tem mais algum outro tipo de deleção. Eu não sei, se você viu alguma coisa recente, mas tem algum... Ou se é alguma coisa críptica. Por que o homem vai pior, né? Uma coisa interessante. Não aprofundou nisso, mas não apareceu no nosso registro como um fator de risco independente. Uhum. Uma coisa interessante, né, que a gente sempre achou que fosse por conta da idade, né? Do homem, daquela história do homem procurar mais tarde o serviço, né? Só que a gente vê que a idade, o diagnóstico é a mesma, né? Tanto a mediana quanto a distribuição da pirâmide populacional é a mesma para homem e mulher, né? Então é alguma coisa relacionada a gênero mesmo, né? Ou a sexo. Eu fico confuso como que fala, mas é alguma coisa relacionada a ser masculino e feminino, mas eu vou até levantar na próxima apresentação de LLC, eu posso trazer, ver se tem alguma coisa que se descobriu por que vai pior, mas o nosso registro ele sai da análise multivariada, mas a gente não encontrou que o homem tenha alguma mutação a mais, o GHV mutado mais prevalente do que na mulher. Não sei se a doutora Mioco viu alguma coisa também relacionada a isso. Ela queria falar, né, doutora Mioco? Bom dia a todos. Primeiro, queria responder ao Dr. Portin. Obrigada pela citação referente
o grupo brasileiro de LLC. Realmente nós tivemos muitas dificuldades, porém quem levou adiante foi o Celso, né? Então eu achei muito bom, porque agora está surgindo o uso dos dados do registro e em trabalhos, etc. Então, eu quero parabenizar o Celso e a equipe dele, né? E com isso, ele puxou todo mundo que está fazendo LLC no Brasil e os frutos estão surgindo. Com relação à influência do sexo, etc., eu acho que esse foco caiu em desuso, não sei, mas antigamente se falava e ninguém se ateve a isso. Mas eu acho interessante, já que temos um grande número de casos, enfocar de novo e olhar essa questão levantada. Eu acabei de olhar aqui na base, porque como tá fácil, né? A sobrevida global é significativamente pior mesmo nos homens do que nas mulheres. E é uma diferença, posso até projetar a curva aí, mas é uma diferença significativa com P menor que 0,01. Mas é aquilo que a gente falou da última vez que a gente olhou, que tinha sido quando a base estava bem menor do que a atual, não tinha dado na multivariada. A gente pode até rever, talvez agora apareça, né? Porque é para vir mesmo como fator de risco independente mesmo. Acho que vai ser uma coisa para a gente olhar aí ao longo dos próximos trabalhos aí que estão por vir, né? Mas dá aqui uma diferença em 10 anos para o homem 57% de sobrevida, para a mulher quase 70%. É bem pior mesmo. É interessante, né, Celso, esse dado. E isso internacionalmente é também um fato ou é específico da nossa população? Não, é um fato também. Acho que é ok. Deixa eu ver se eu consigo projetar, mas é aqui, ó. Esse é o gráfico aqui do... É bem pior aí, né? Aí a gente tem que só ver por estadio, por tudo isso, porque é mais ou menos o que a gente fez também que a gente levou agora por essa comparação público-privada. Até pergunta que o Ramon fez aí no chat, que é medicações disponíveis no SUS, né? E a comparação público-privada, inicialmente a gente até separou em 3 grupos, porque quando a gente foi olhando as instituições no Brasil, a gente viu que os hospitais, estranhamente, até agora a gente não entende isso, mas os hospitais públicos, quando a gente separa universitários e não universitários, os universitários vão ainda pior. Quer dizer, o privado é melhor que o público e o público não universitário é melhor que o público universitário. E a gente tenta estratificar por estadio, por tudo isso, e também não aparece. O que aparece, que também, mais uma vez, é uma anomalia do nosso país, é que a disponibilidade de droga, ela é, lógico, como esperado, infinitamente superior no privado, só que quando a gente compara o público universitário com o não universitário também, ela é pior. Quer dizer, os hospitais universitários têm menos recurso do que os não universitários mesmo na rede pública, que é o que a gente observa. Às vezes você vê o Hospital Brigadeiro, o Hospital Amaral Carvalho, alguns hospitais que não são universitários, mas são públicos, por alguma anomalia do nosso sistema, eles têm uma disponibilidade de medicamentos maior do que nos universitários, né? E aí, respondendo ao Ramon, o SUS é um desastre, né? Não é o objetivo para a LLC, eu estou dizendo, não é o objetivo dessa aula, né? Mas o que a gente tem, que é uma questão, até discutimos isso recentemente numa reunião, porque com a incorporação porque tem uma iniciativa de incorporar rituximab pelo Fiocruz Biomanguinhos. E aí, então, uma iniciativa grande de rituximab para o SUS, mas para a LLC, se a gente olha o dado do que o impacto que o rituximab tem em relação à LLC e você pensa na segunda linha de tratamento, porque diferentemente dos linfomas, a LLC a gente trata na primeira linha,
E aí pode, é um pouquinho melhor, não é muito melhor usar rituximab, é um pouco melhor. O problema é que não tem segunda linha no SUS. Então, se a gente incorporar rituximab no SUS, vai fazer quase nenhum impacto na sobrevida dos pacientes com LLC, porque a gente vai ganhar um pouquinho da primeira linha, mas não tem segunda linha. Não tem nenhum tratamento de segunda linha disponível. Então, acho que mieloma e LLC são as doenças que mais sofrem aí, porque o tratamento de segunda linha hoje teria que ser ou ibrutinib, ou venetoclax, ou acalabrutinib, que são os que estão disponíveis no Brasil. O custo é muito alto e acho que a gente ainda está meio distante de ter isso na nossa realidade. E na verdade, né, Celso, você está chamando, claro, de segunda linha como não tendo respondido ao Ritux, mas em muitos casos pode ser a primeira linha, na verdade. Exato. Agora, eu não tenho dúvida, viu, meu, que foi o Celso que tocou, eu acompanho bem a carreira dele, mas você iniciou, você é modesta, você que começou tudo e que colocou a sementinha lá, isso que é importante, né? Deu força no início, apesar das dificuldades. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é isso que o Celso colocou, porque, Celso, voltando um pouco para o Matheus agora, nessa questão, Matheus, diagnóstica. Eu estou falando muito, acho que a Clarissa queria fazer uma pergunta, não é, Clarissa? Faça você, vai. Na verdade, é bem rapidinho, na verdade, curiosidade. Bem, parabéns pela apresentação super didática, eu que não sou clínica, nossa, aprendi muito hoje. Aprendi que é uma doença extremamente complexa e, por isso, interessantíssima. Aí, você tinha falado, Matheus, que aparentemente a direção no cromossomo 13 dá um bom prognóstico, né? E eu queria saber se você já sabe, se o pessoal já sabe se existe, quais são os candidatos, quais são os genes que estão por ali no cromossomo 13, que eu acharia interessante como algo terapêutico, né? Ou seja, se você não tiver, né, se você tiver alguma alteração naquele lugar, você tem um bom prognóstico. Quem está ali? Alguém já sabe? Você já sabe? Uhum. Tá no mudo, Matheus. Você tá no mudo. Então, Clarissa, essa pergunta é muito boa, porque o que acontece é o seguinte, não tem nenhuma assinatura genética LLC, tá? Não tem nenhuma coisa que a gente já tenha descoberto que seja responsável por iniciar a doença, né? Mas o que se imagina, o problema dessas deleções é que são deleções muito grandes, pedaços muito grandes de cromossomo, tá? Então são deleções assim que perde, eu não me lembro agora qual é a banda, mas é um pedaço muito grande do braço longo do cromossomo. Tem alguns genes, eu não me lembro agora, eu posso até depois checar para você, que estão ali nessa região que podem estar envolvidos com a patogênese da doença, tá? Mas não tem nenhum candidato que eu entendi a sua pergunta, tipo assim, vamos desativar esse gene então nas outras LLCs e aí a gente melhora o prognóstico. Mas que eu me lembre, não tem nenhum gene que seja candidato nessa região da deleção e até dos outros também, né? Como, por exemplo, do 11q também, que é outro que causa prognóstico. Pelo menos eu não me lembro agora de cabeça que tenha um específico. De maneira geral, todas essas alterações elas têm a ver com duas vias principais. Ou é a via do receptor do BCR, do receptor do linfócito B, ou é via de apoptose. São as duas vias ali principais em LLC, que é onde os medicamentos, inclusive, hoje em dia focam para tentar combater a doença. Mas eu vou pesquisar, que eu não lembro. Bom, interessante, esse raciocínio foi legal, eu gostei. Mas eu não sei te responder qual que é o gene, se tem algum específico. Acho que o RB1 é o mais importante no 13q, que é o retinoblastoma, né? O problema é que você falou, que é a complexidade da doença. Ninguém nunca conseguiu nenhuma droga-alvo em LLC por isso, porque você resolve uma via e tem 180 ainda não resolvidas, né? Então, por isso acaba que os tratamentos hoje, que a gente tem aula de tratamento ainda, mas só para a Clarissa, principalmente, que não faz clínica, né? Eles estão voltados muito mais principalmente inibir receptor de linfócito B. Então, não é um tratamento na causa, mas na consequência, né? Então, basicamente, uma chave de desliga para a proliferação de linfócito B. E o outro é na via do BCL2. Então, foi observado que a apoptose em LLC é super importante, mais até do que a gente imaginava. Então, quando você testou o remédio, ele ajudou a entender a fisiopatologia da doença.
E aí, quando você desinibe a apoptose, o paciente responde muito bem, aprofunda muito bem a resposta. Mas acaba que não existe nenhum dado, mais ou menos como em oncologia, né? Você testar algum gene, isso vai te orientar a guiar a terapêutica, assim, mais ou menos um foundation para LLC, assim, acaba que o que foi testado não funcionou, né? Mas acho que é uma boa. Celso, só de novo naquela linha de você falar da questão do grupo brasileiro, das informações que isso já trouxe. Você pôs tudo junto, SUS e não SUS, universitário ou não universitário. E do ponto de vista de distribuição geográfica no Brasil, como está isso? O registro, ele, como o Matheus falou, cresceu muito, né? Então, a gente no passado era representado pelo trabalho que a doutora Miyoko tinha feito, o pessoal do EMOP, servidor estadual. Então, tinham alguns centros que participaram muito ativamente no começo, só que aí, como eram poucos centros proporcionalmente ao tamanho do país, né? Então, ele ficou meio desequilibrado. A gente tinha um predomínio forte do Nordeste, porque o EMOP sozinha tinha quase 300 casos. Não, mas a minha pergunta é em relação a tratamento, você comparou. Não, sim, eu estou dizendo só para entender a lógica, né? Estou dizendo, esse atual agora que a gente fez que aí com isso a gente foi tentar brigar para conseguir incluir, por exemplo, o Norte, entrou um serviço do Pará, entraram alguns serviços Bahia, Ceará, que eram mais fracos, que aumentaram, então agora permitiu fazer isso. Quando a gente foi olhar distribuição regional, o que a gente viu era mais ou menos semelhante, até surpreendeu, assim, que o estado de São Paulo e o estado, por exemplo, do Pará não foi tão diferente em relação à disponibilidade das coisas, porque realmente todo mundo equiparado para ruim, vamos dizer, né? Porque se você olhar no ICESP, por exemplo, que é um hospital, garoto propaganda do governo do estado de São Paulo, não tem rituximab para LLC e não tem nenhum tratamento além de clorambucil para um paciente idoso com LLC. E assim como na Escola Paulista e assim como na Universidade Federal do Acre, por exemplo, ou em Alagoas, quer dizer. Então, acho que nesse sentido, respondendo a sua pergunta, não pareceu que existiu alguma. Mas a gente acabou desistindo assim de fazer dessa forma, porque eu acho que para tentar explicar por que o universitário é pior que o não universitário, porque acho que é uma coisa de interesse nacional só. Por isso, na hora de mandar para fora do país, para o oeste, a gente acabou separando público versus privado. E aí encontramos essas diferenças que foram bem significativas, né? A disponibilidade de rituximab, por exemplo, é 80% no privado, isso contando 2010 para cá, hoje provavelmente é praticamente 100%, e no SUS é algo como 20% só dos pacientes, e a maior parte deles nesses serviços que tem algum acordo diferenciado com o SUS, né? Que não é que ele tenha pelo SUS, eles fizeram alguma coisa para conseguir rituximab pelo SUS, uma vez que não está na portaria da Secretaria de Saúde. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas eu acho que só uma coisa, não quero falar muito também como o Bodinho falou, né? Mas só uma coisa, Matheus, que eu acho que todo paciente, todo residente tem que sair, tipo, o negócio, o cara não conseguiu prestar atenção na aula hoje, ou não entendeu muito do que a gente discutiu. Uma coisa que eu acho que é o take home message aí do que você falou é diagnóstico de LLC é exame físico e sangue periférico. Acho que isso é importante só, porque realmente é um problema. Por mais que a gente fale isso, né, de não é para fazer medula, não é para fazer tomografia, não é para fazer PET, a gente vê pelo registro que o pessoal liga o piloto automático ali do linfoma e sai fazendo o exame que não precisa, né? E aí, quando você faz exame que não precisa, você pode tomar uma conduta errada ou estratificar o risco. Então, você vê, às vezes, as pessoas chamam de Binet-C, porque numa tomografia tem um linfonodo grande em algum lugar. E o estadio de Binet é exame físico, não é tomografia. Então, às vezes, você acaba induzindo um paciente de novo a um tratamento antes da hora, porque você fez o método diagnóstico errado no momento do diagnóstico. Então, é a doença mais fácil para um residente lembrar como que faz com um correto diagnóstico de LLC, é imunofenotipagem de sangue periférico, exame físico, que é um negócio que tem médico esquecendo ultimamente de fazer, né? Mas acho que esse é o ponto talvez mais importante aí para o pessoal não sair fazendo, que a gente fica bravo lá no ambulatório quando chega um paciente da triagem que por algum motivo alguém fez lá uma biópsia de medula para investigar
uma linfocitose. E a gente recebe bastante esses casos, né, de hematologia. Celso e Matheus, excelente. Eu queria só acrescentar o que você falou para a mensagem para os residentes, mas a reflexão geral. Também o cuidado em que não se apresse a tratar, como vocês deixaram claro. Vou dar 2 exemplos que não significam nada, 2, mas vale a pena. Primeiro, eu recebi um doente que continua comigo há mais de 10 anos e que naquela época tinha sido indicado Fludara para ele. Talvez ele pudesse ter morrido do tratamento. Não tratou, está vivo, trabalhando normal, com esplenomegalia palpável, tocando a vida. Segundo, esse atual, um paciente que tem uma esplenomegalia na ressonância, porque foi fazer ressonância de próstata, tem 15 mil linfócitos, não tem anemia, não tem mais nada. E a geriatra, que é nora dele, insiste comigo que ele tem que tratar porque está com o baço um pouquinho aumentado. Então, esses são os problemas de você tratar precoce. Mas parabéns aí para todo mundo. Eu vou ter que sair. Bom dia. Mioco, prazer em te ver. Que bom, doutora Mioco tem que participar mais das reuniões ainda, doutora Mioco. Sem dúvida. Celso? Pode falar, estou ouvindo. Com relação, eu estava olhando rapidamente o último artigo que o Matheus citou, e lá consta, com relação à deleção do 13q, tem 2 tipos, e realmente é como você falou, RB, mais importante. Relacionado ao prognóstico, é a quantidade de perda, né, da deleção. É 20%, 30%. Então, se tem mais, pior o prognóstico. Isso ocorre em 20% dos casos de LLC. Então, isso é um artigo de revisão e os residentes podem ir atrás e olhar melhor. Era isso que eu queria acrescentar. Esse eu acho que é uma boa mesmo, passar para Matheus, para os residentes aí também, depois os artigos mais importantes, porque acho que é uma leitura obrigatória ainda. Tá bom, se são 9h15, Matheus, acho que também a gente tem que interromper aí, que já passou da hora já, né? Sim, eu encaminho para todos Quer falar alguma coisa? artigos. Não, só que eu encaminho os artigos, encaminho os slides também, na sequência. Obrigado a todos, obrigado, doutor Mioco, obrigado, Celso, pela participação. Foi muito bom. E qualquer dúvida que quem tiver, é só falar comigo que a gente esclarece. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Parabéns aí. Obrigado, Tchau, bom dia, tchau. boa semana.